Oi, tudo bom? Estamos aqui numa nova casa, outro Airbnb, que nós alugamos nessa nossa viagem na Irlanda, né? Então, da última vez que eu falei com vocês, a gente estava em Kinsale. E eu comentei com vocês que eu iria visitar a loja Stolen Stitches da Carol Feller, não foi? Pois é, eu fui e foi super legal. Fui super bem atendida por uma vendedora chamada Magali, um amor. E ela, olha a coincidência, ela é francesa. Mas ela fala inglês tão perfeito, tão bonitinho, que ela me perguntou se eu queria falar inglês ou francês. Eu falei, eu prefiro falar inglês, porque assim eu pratico o inglês, né? Que eu tô meio enferrujada no inglês, eu tô querendo desenferrujar. Porque eu também quero filmar também tenho esse projeto de fazer o podcast em inglês. Espero que saia rapidinho, vamos ver. Então, nessa visita, deixa eu contar pra vocês. Antes de ir pra loja, eu não olhei todos os modelos no site da loja. Claro, eu olhei todos os modelos. E aí eu escolhi um modelo pra comprar. Com o detalhe que, ao me inscrever na newsletter da loja, eu ganhei um código para um modelo, tem um modelo gratuito. Então eu me inscrevi e escolhi como modelo gratuito o Traveler's End. Mas um nome interessante porque eu estou viajando, né, aqui na Irlanda. Então aqui vai a minha visita de Stolen Stitches. Entrando na loja, do lado direito, eu encontrei esses cabideiros com os modelos tricotados da Carol Feller. Eu achei isso super legal para poder tocar, sentir as lãs, a espessura dos casacos, as cores, admirar. Foi muito legal. A loja tem uma vibe bem moderna, né? Que eu acho que está em harmonia, eu achei que está em harmonia com os modelos que ela faz. Do lado da cabine, vocês estão vendo, tem essa estantezinha com os fios de algodão. Eu acho que eu não teria resistido se eu não tivesse já preparado a minha visita para saber o que eu queria comprar. Esse livro, Contemporary Irish Knits, é muito legal. Eu fiquei tentada, com vontade de comprar, mas eu pensei, não tem problema, eu vou primeiro, né, pensar no meu Traveler's End, nesse modelo, e depois, nada impede que eu encomende o livro no futuro. No fundo da loja tem essa prateleira, essa estante, com essas lãs maravilhosas. Foi daí que saiu a lã Soft Donegal para tricotar o meu Traveler's End. Tinha também lãs francesas, mas eu estava com vontade de experimentar as lãs locais. E antes de sair da loja, eu encontrei essas lãs nua, né, da Carol Feller. E eu achei as cores muito bonitas, a textura muito interessante, elas são fofas e eu não pude evitar tocar e apertar as lãs. Okay, yeah, no, we go there. Right. Yarn squishing. Yarn squishing, very important. E eu escolhi essa lã Donegal, que é tipo um vermelho assim, meio vinho, né? Com uns toquezinhos de azul escuro, azul claro. Não me lembro se tem verde ou não, porque a lã eu deixei no carro, tá ali fora. E a lã é linda, eu tô assim super animada para fazer esse cardigan, né? Porque ela é muito linda, ó. E ela é bem grossinha, então vai ser um projeto que vai andar rápido, né? Fora isso, eu não tive tempo de fazer tricô aqui, desde que eu cheguei na Irlanda, se eu não me engano, desde que eu cheguei eu ainda não fiz tricô. Acho que não, acho que eu só fiz crochê aqui, meu chale, porque tá avançando, né? Tá avançando devagarzinho. Mas eu quero que ele fique pronto antes do final da viagem. Então tô aqui correndo com ele, né? Porque eu queria usar ele em Dublin. Então, não trabalhei na minha blusa ainda, minha blusa ababugem, né? Ela tá meio de lado aqui. Ela viaja comigo no carro o tempo todo, vai ali nos meus pés, dentro da minha bolsa de tricô, né? Que é uma pena, porque o que vai acontecer é que depois eu vou chegar
E, bom, não sei se eu vou ter calor pra usar essa blusa quando ela estiver pronta, né? Bom, não tem problema. Porque se eu não tiver calor para usá-la sem nada, eu posso usar ela por baixo de um cardigan, de um casaco, de uma jaqueta, né? Fica bonito, com uma jaqueta jeans também. Ok, o que mais que eu tenho para dizer para vocês? Comprei esse livro, olha aqui, ó. É um livro sobre a fome, um grande período de muita fome, né? Que teve aqui na Irlanda. E a história se passa em 1845. Então tem a história de uma costureira, de um médico e de um padre. E da situação terrível que eles viveram nessa época, com as pessoas morrendo de fome. E o livro então trata da necessidade, quando os problemas aparecem, a necessidade de algumas pessoas terem atitudes heróicas, né? De aparecer pessoas que fazem alguma coisa pelos outros. Então eu acho esse tema muito interessante. E também o livro é uma ocasião, uma oportunidade para aprender sobre a história da Irlanda, né? Que é uma história conturbada, com muito sofrimento, né? A gente percebe alguns, vamos dizer, vestígios dessa história da Irlanda visitando. Estou gostando muito da Irlanda. É linda. A Irlanda é muito bonita. Muito diferente de outros países que eu já visitei. Com uma beleza radical, vamos dizer. Hoje, por exemplo, a gente visitou um lugar em que, de um lado, a gente olha assim para uma parte da paisagem, a gente vê aqueles campos assim, verdinhos, com as vacas, os carneirinhos, aquelas casinhas brancas, aquela coisa bem bucólica, né? Então essas montanhas suaves assim. Para lá a gente já viu uma montanha assim que sobe e que de repente caiu. Metade da montanha caiu dentro do mar. Né? A gente vê aquelas falésias. Então imagina assim, aqui assim tá aquele campo assim calminho assim. Aí de repente olha aqui assim, sobe assim um pouquinho, falésia, aquela coisa abrupta, o mar, mas aquele mar assim super forte, aquelas ondas fortíssimas em cima da falésia. E o que é interessante é que desse lado da paisagem, a gente é como se a gente nem desconfiasse, né? Tem água assim, tranquila, né? Você nem imagina que logo ali você vai ter aquela falésia enorme, com aquelas pedras lindas, né? E aquele mar maravilhoso, com aquela força toda que vem bater nessas falésias. Muito impressionante. No mar, nesse mesmo lugar, dá para ver a famosa ilha, que, né, o pessoal chama ilha Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? E a gente não foi visitar a ilha não, porque primeiro que o tempo aqui tá muito ruim, mas também porque custa muito caro para visitar as ilhas num dia de chuva. Sinceramente não vale a pena. A gente chegou aí a olhar também quanto custava um passeio de barco para visitar, né, o oceano, as praias com pássaros, né, reserva de pássaros e tudo. Mas o passeio de barco tinha sido anulado porque as condições do mar não estavam boas para levar os turistas. Aqui vão algumas imagens da nossa viagem entre Kinsale e Killarney. Como vocês podem ver, um tempinho maravilhoso, com muitas nuvens nos mirantes para apreciar a paisagem. Bom, foi ainda assim uma viagem interessante. Quando a gente consegue ver a paisagem, é muito interessante. Chegando em Killarney, a gente visitou o Parque Nacional, o Killarney National Park.
E a nossa visita começou pela abadia de Muckross. Essa abadia foi construída em 1448 e ela foi habitada, ela serviu até 1652, que foi o ano do ataque, organizado por Cromwell, quando ela foi atacada e tocaram fogo, destruíram a abadia. Em seguida, a gente visitou a Muckross House, esse manoir magnífico no estilo neo-Tudor, que foi construído em 1843. Lógico que eu não pude deixar de observar essas lindas toalhinhas de crochê. Olha que chique! Mas foi no final da visita que o meu coração bateu mais forte. Quem é que consegue adivinhar por quê? Aí depois a gente foi ver uma vista, um mirante lá em cima, que se chama Ladies View. Por quê? Porque quando a rainha Victoria esteve aqui, ela visitou esse lugar e ficou tão maravilhada, parece que disse, oh my God, it's so beautiful. É realmente lindíssimo o mirante. E por sorte, com esse tempo horroroso, tinha a paisagem é lindíssima, o tempo horroroso. Tinha um café, salão de chá, vamos dizer, do outro lado da estrada. E a gente foi lá e compramos bolo, chá e tudo. E tem um terraço, um segundo ou terceiro andar no café. A gente foi lá sentar. Ai, foi tão bom, a gente deu sorte que tinha a única mesa que tem nesse andar, estava livre. A gente pôde sentar, olhar aquela vista. O chá foi o melhor chá que eu já tomei na minha vida. Eu não sou fã de chá, mas esse chá estava tão bom. Um bolo de laranja, parece que é laranja com amêndoas. Nunca comi um bolo de laranja tão bom na minha vida. Estava realmente delicioso. E aquela vista, mas assim, tão linda, tão linda. Sabe assim, aquele momento em que você diz, que perfeição. Porque podia o chá estar forte demais, podia o bolo estar com gosto de velho, podia estar uma nuvem negra, não dá pra ver nada, podia ter uma janela aberta com vento frio, mas não, estava tudo perfeito. Estava quentinho, o chá quentinho, gostoso, o bolo delicioso, aquela vista maravilhosa. As nuvens deram até uma folga pra gente, assim, pra gente apreciar a paisagem. Foi aquele momento, assim, muito bonito, muito bonito. E aí depois a gente veio pra cá, a estrada pra cá também muito bonita. Eu nem pude fazer muito crochê, porque a viagem é muito bonita. Aí eu que fico querendo filmar pra mostrar pra vocês. E também é uma estrada que exige atenção. Embora não seja eu que esteja dirigindo, mas é difícil, você simplesmente relaxar e ficar fazendo seu crochê, porque a estrada é estreita, com muita curva, aquela estrada de montanha. De descer montanha, muita curva, neblina, dirigir do lado esquerdo da estrada com um carro feito para dirigir do lado direito, aquela coisa, Então, por isso que eu tô aqui correndo com o meu crochê enquanto eu converso com vocês. Se eu não me engano, a nossa próxima parada vai ser em Galway. Eu acho que é isso. Espero também poder visitar outras lojas para comprar lã. Meu objetivo é encontrar lãs de espessura fingering, tipo meia lã para fazer meia. E eu quero comprar cores inspiradas da natureza aqui na Irlanda para fazer um cobertor, uma mantinha quando eu chegar em casa na França. E então eu já achei um amarelo mostarda, ocre, tipo amarelo ocre, muito bonito na primeira loja que eu fui. Na segunda eu achei um verde meio oliva, acinzentado, porque é uma mistura de lã com iaque. Que também a gente encontra na natureza aqui. Eu só tô com uma certa dúvida, porque eu não tenho certeza que ela seja superwash. Superwash. É uma lã que tem merino superwash, mas também tem iaque. Então, embora ela tenha majoritariamente merino superwash,
eles dizem, de preferência, lavar a mão, ou lavagem à mão recomendado. Então eu tô assim meio com medo de fazer uma mantinha, misturar essa lã no meio da mantinha, e no dia que eu for lavar a mantinha, será que eu não vou ter problema com essa lã verde? Não sei. Como eu ainda tenho outras lojas para visitar, eu vou ver o que eu acho nas outras lojas. A gente vê bastante amarelo aqui, muito verde. Tem também o cinza, porque aqui tem muita pedra, aqueles muros de pedra, né, antiquíssimos, antes de Jesus Cristo. Que mais? Tem umas florezinhas laranjas que a gente vê na estrada, assim, parece erva daninha, é impressionante. Às vezes você acha até que tem plantação de florzinha. Uma florzinha laranja linda. Às vezes eu vejo nos jardins na França essa florzinha. Então, quando eu chegar na França, eu acho que eu vou na loja de plantas, eu vou ver se eu acho essa planta para botar no meu jardim, que vai ser uma recordação, né, da viagem na Irlanda. A diferença é que na França, para ela viver, eu acho que eu vou ter que regar todo dia, né? E aqui não, porque chove o tempo todo. Desde que a gente chegou, eu acho que não teve nenhum dia que não choveu aqui. A verdade é que é desagradável, né? Muita chuva, mas as plantas nesse país é impressionante, assim. As plantas que a gente na França tem tanto trabalho para que elas, né, cresçam e fiquem bonitas, aqui elas crescem assim que nem erva daninha na beira da estrada. As hortênsias aqui são lindas. Essas tais dessas florezinhas também, que nem erva daninha. O outro que é aquela flor brinco de princesa, sabe qual é? Que eu já matei duas no meu jardim, porque eu sempre esqueço de regar as plantas. E já comprei no ano passado, morreu. Comprei esse ano, e aí antes de viajar ela já estava toda triste, porque a gente teve muito calor e pouca chuva. E então desconfio que, não sei, pode ser que eu chegue e ela já esteja morta. Aqui, o brinco de princesa tá na beira da estrada, assim, mas assim, uma quantidade gigantesca, tudo florido, uma coisa linda, linda, linda. Samambaia, já imaginou que na Irlanda ia ter um monte de samambaia? Samambaia é gigante. Agora, eu descobri que aqui na Irlanda, na época dos dinossauros, né, essa terra onde a gente está, era uma terra que estava perto do Equador. É porque depois, com as placas tectônicas, né, que foram mexendo e tudo, a placa foi migrando, né, para longe da linha do Equador. Então, deu umas plantas aqui. A gente foi visitar uma ilha, Valência, mas Valência escrito com T. E tinha aquelas plantas enormes, assim, não era monsteira não, mas o tamanho das folhas era tamanho de monsteira. Isso é típico de país tropical. E perto do mar, nas falésias, tem um lugar onde dá para ver as patas de um animal pré-histórico. O bom, um bicho pré-histórico. Então dá para ver lá as pegadas dele, né, que ficaram marcadas na pedra, né, porque a pedra ainda não era pedra. Ai, ai. Interessante. Essas são as pegadas pré-históricas mais antigas, né, que foram encontradas até hoje. Pra vocês terem uma ideia. Realmente é um país com uma história interessante. Entre as pegadas pré-históricas, os murinhos que são de muito, muito antes de Jesus Cristo. A história de São Patrício. A história da dominação dos normandos anglo-normandos, né? Então assim começou a... Por que os normandos, anglo-normandos, né? Então os ingleses vieram para a Irlanda? Também interessante, por quê, né? E depois a questão da Irlanda sob dominação inglesa, né? Foi situação muito difícil, perseguição dos católicos que não podiam, né? Você vê assim o muro de uma cidade e
E a igreja tinha que ficar fora dos muros. Os católicos não tinham direito de ter propriedade privada, assim, possuir terras, nem a casa deles. Não podiam comprar uma casa, não podiam comprar uma fazenda, porque eram católicos. Tinham que só os protestantes podiam ser proprietários. Então os católicos tinham que se submeter ao aluguel que eles quisessem, né? E ao passo que os católicos eram majoritários no país. Então isso foi durante a dominação inglesa. Não durou a vida inteira, o tempo todo isso, mas durou bastante tempo. História muito, muito interessante. Vale a pena conhecer. E esse livro que eu estou lendo, ele toca em várias questões, que nessas questões que eu estou falando, eu já percebi, estou no iniciozinho do livro, né? Mas ele aborda esse tipo de situação. Então tá, olha só, eu vou continuando aqui, vou continuar trabalhando o meu crochê, né? E provavelmente da próxima vez que eu vier falar com vocês, a gente já vai estar a próxima locação em Galway. Até logo! Aqui vão algumas imagens da vida no campo na Irlanda para vocês. E eu tive uma sorte imensa de poder segurar uma ovelha super fofinha chamada Mary. Tinha um fazendeiro que estava por perto quando a gente chegou e que permitiu que a gente tirasse essas fotos com a ovelha dele. Mas o que era o campo irlandês no passado? Será que era a mesma coisa? Essas imagens mostram para vocês fortificações muito antigas, tá? Em média, a gente pode imaginar que essas fortificações são do 7º século 7. E existe uma grande probabilidade de que se tratasse de fazendas. A gente pode imaginar a construção central ou essas pequenas construções mais ou menos fechadas, que elas correspondessem a casas, né? E que os animais ficassem do lado de fora, mas no interior dessa parede redonda, né? Que vocês estão vendo aí. Com a minha filha andando lá em cima e eu cá embaixo, meu filho também, né? E eu cá embaixo dizendo, chega, para, não anda mais, fica parada. Esse foi um passeio muito legal. Eu vou botar um link na descrição desse vídeo, tá? Porque tem um site, tá escrito em inglês, mas eles têm umas fotos muito bonitas desses dois sítios, desses dois lugares e com explicações melhores do que as minhas. Pensando melhor, a gente não diz sítio, né? A gente diria sítio ou lugares, né? Vocês me perdoem os meus francesismos, por favor.